Seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, sou médico, minha área de atuação é saúde mental e hoje estou com a... Marina Costa, eu sou psicóloga. E antes de a gente começar o papo e apresentar o resto dos integrantes, não se esqueça de curtir esse episódio, dar 5 estrelas lá no Spotify, se inscrever no canal do YouTube e, o que mais? Deixar o comentário. Compartilha com todo mundo. E segue no Instagram e TikTok do Entre Costas Podcast também. E hoje a gente também está com o... Eu sou o Carlos Henrique Costa, pai do Henrique, pai da Marina, e hoje eu estou muito feliz que nós estamos com um amigo muito querido e parceiro de meia maratona, hein? E ele vai contar essa história também, essa parceria aí na vida e na atividade física também. Então hoje o nosso convidado é um amigo pessoal, particularmente pessoa que me trouxe de volta para a espiritualidade, me ensinou que a igreja não é só o local físico, que a espiritualidade significa muito mais do que só um rito e tudo mais, né? Então hoje a gente está com o Pedro Galosa. Tudo bom, Pedrão? Tudo jóia, cara. Que alegria. Deu certo, né? Deu, finalmente. Acompanhando vocês, admirando, celebrando. De fato, tem uma história, né? Mais de 10 anos, cara, que a gente se conhece, né? E muito bom, assim, ver o que vocês têm vivido, quanto tem crescido, desenvolvido. Não é nenhuma surpresa para mim, conhecendo vocês de muito tempo e tinha certeza que o potencial de vocês ia ser aí para todo mundo, né? Muito bom, privilégio estar aqui com vocês. Show, vamos começar porque a história do Pedro... O Pedro é igual ao Fernando, que esteve aqui no outro dia, parece que tem umas 10 vidas, né? Então, de Itaperuna pro mundo. Pedrão, você é nascido em Itaperuna, né? Nascido em Itaperuna, interior do Rio. Ali é região serrana ou não? Cara, Itaperuna é aquele lugar do Brasil, né? Daqueles lugares do Brasil que para onde você vai não sabe bem de onde você é, né? Por causa do sotaque. Então, quando morei aqui na região de São Paulo, era carioca porque, enfim, não sei por que achavam que parecia o sotaque do carioca. Aí quando vai para o Rio, eu sou mineiro. Juiz de Fora, né? Enfim, então Itaperuna é bem interior mesmo do Rio, mas é bem próximo de Minas e Espírito Santo. Então, de fato, é mais perto da capital, por exemplo, do Espírito Santo, Vitória, do que Rio de Janeiro, né, propriamente dito, lá no cantinho. Região gostou de Miracema é perto, né? Também. Terra quente. Terra quente. Ô Pedro, e você teve uma passagem, então, pelo futebol primeiro, né? Conta um pouquinho como que foi isso daí. Eu falo que a minha, de fato, assim, começou tudo muito cedo, né? Então, parece que... Hoje já não é só parece que eu falo assim, não, já passou muito tempo mesmo, né? Mas eu saí de casa com 12 anos de idade, né? Então, eu lembro que sempre gostei de futebol, então, aquele garoto que cresceu jogando futebol, né? Eu não me lembro de ter soltado pipa na infância, jogado peão, nada disso. Meu negócio era uma bola e cresci com isso. E com 11 para 12 anos eu fiz um teste no Vasco. Eu sou flamenguista, mas joguei no Vasco. E passei no teste, cara. E aí eu lembro que foi uma tensão assim em casa, né? Nunca tinha saído de casa. E aí com 12 anos eu saí de Itaperuna, fui morar debaixo da arquibancada em São Januário. E fiquei quase 3 anos lá, até perto dos 15 anos morando lá. A minha trajetória começou ali, de sair de casa, depois ainda voltei e ainda tentei em alguns outros clubes, joguei num clube em Campos, aí já mais perto de Itaperuna. E foi essa trajetória até perto dos 18 anos, quando eu entendi que não ia dar. E aí fui para a educação física, que foi quase que natural, né? Aquela coisa de sair do esporte e ir para a área. Por que você acha que não deu? Que rolou? Eu tive muitas lesões cedo. Eu lembro que com 12, 13 anos eu já tinha o tamanho que eu tenho hoje. Eu cresci rápido, né? Foi aquela coisa do crescimento rápido, eu era muito magro. E aí, na época, no Vasco, assim, eu tive muito exercício, né, para tentar ganhar massa muscular, tal, muito novinho. Não sei se foi por isso, assim, mas logo eu comecei a ter muitas lesões, né, ainda muito novo, assim. E aí, categoria de base... Teve lesão, tá fora, né? Exatamente, assim, 10 meninos chegando por dia, né?
Então teve um pouco disso, tive muitas lesões. A gente estava conversando antes, até agora, assim, voltando a jogar futevôlei e tal, comecei a sentir de novo. Então, eu acho que teve a ver com isso. Fiquei muito tempo parado nessa época, assim, sem jogar por conta de lesões, e aí a coisa não rolou, não era para ser. Mas foi um tempo que me ensinou muito. Você pensou quando você fez educação física em voltar a trabalhar com futebol ou não? Então, não, no início, eu achava que ia... Até tive assim, um pouco do sonho, né, de fazer educação física para ir para a área de desportos e tal, mas logo fui para a área acadêmica. Logo fui para a área acadêmica, que tem muito a ver comigo, né? Então, começou com essa questão da paixão pelo esporte, mas logo no decorrer da faculdade mesmo, assim, do curso, eu já me apaixonei por essa área mais do ensino, da área acadêmica. E aí, quando formei, já foi natural também ir para essa... Você tinha me contado uma vez, acho que com 22 você já tinha mestrado, é isso? Foi. Meu primeiro mestrado foi... Eu terminei a faculdade com 18, 19, 20 anos. E aí entrei no mestrado com 22 para 23 anos, terminei o mestrado em Ciência da Saúde, né? Fiz na Universidade Autônoma de Assunção e foi minha primeira trajetória acadêmica, assim, depois da faculdade. Só aí já foram 2 vidas, né? Aí não, começou com 12 anos, tá vendo? E aí depois você trabalha como professor, ficou trabalhando como professor? Foi isso, assim, como eu disse, já na faculdade eu me apaixonei pela área acadêmica, tive bons professores, né? Essa coisa da referência, né? Então eu me lembro de pelo menos uns 2 professores que eu falei, cara, quero ser como esse cara, né? Gostava da didática, enfim, de transformar coisas complexas em uma explicação simples, né? E tudo mais. E aí, isso também teve a ver, assim, com estar na hora certa, no lugar certo, na hora certa, né? Quando eu termino a faculdade e vou para o mestrado, na região de Itaperuna ali estava tendo um boom do curso de educação física em algumas faculdades, né? Então aquela coisa de precisão de professores e tal. Então quando eu volto, eu já volto conseguindo entrar, né, como professor e aí foi natural, assim. Eu fiquei 2, 3 anos dando aula, achei que era para o resto da vida. Foi bem na época do casamento, casei em 2009, a Marina fala que casou enganada, né? A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas eu achei que ia ser para o resto da vida a coisa da educação física, professor, faculdade. Eu cheguei a coordenar um curso nessa época, lá com 23 anos, eu estava coordenando um curso de uma das faculdades que estava começando a educação física e fiquei 3 anos full time, assim, me dedicando totalmente à educação física, já na área acadêmica. Assim. Você e a Marina têm em comum, então, esse gosto por dar aula. Exatamente. Família de professores. Porque sempre que eu me refiro ao Pedro, eu me refiro a uma pessoa extremamente talentosa. E aí, conhecendo essa história agora dele, antes que eu não conhecia, né, já com 12 anos, habilidade no futebol, habilidade na música, mas principalmente habilidade nos relacionamentos, em caminhar junto, em ensinar. Né? Ontem, no nosso treino de corrida lá, ele fez um podcast para mim lá, foi muito legal. Então, eu admiro muito esse talento e é talento múltiplo, né, em várias áreas. O que eu admiro muito é a facilidade que ele tem de explicar coisas difíceis de uma forma mais fácil, né? Mais prática. E isso que me trouxe de volta para a igreja, para frequentar o culto, começou a fazer sentido de novo. Para mim foi com as pregações dele, né? Mas acho que vem muito disso de trazer uma questão acadêmica, ensinar para o aluno de uma forma mais simples, de uma forma mais acessível. Você sabe que eu acho que sim, assim, essa é uma questão que eu
é muito natural para mim, assim. Qualquer coisa na minha cabeça já começa assim, como que eu posso simplificar isso, né? Eu me lembro que eu estava logo recém-formado, assim, eu estava dando aula de educação física escolar, né? E eu me lembro uma vez que uma aluna, uma criança, ela falando com a mãe dela, assim, falou com a mãe dela, a mãe veio falar comigo depois, assim, eu queria muito te conhecer porque minha filha, e era uma criança, assim, ela falou muito da sua aula, né, e que você ensinou ela a fazer um circuito lá, né, que ela não conseguia fazer de jeito nenhum, e aí você falou que era para fazer assim, e ela conseguiu fazer, ela chegou em casa feliz e tal. Eu me lembro dessa história, assim, e aí, hoje eu ouço muito isso com relação a outras coisas, como você está colocando, assim. Eu acho que o mundo é muito complexo, né? Então, e muita informação, tudo muito. Então, eu sempre quero, assim, como que eu posso pegar algo que é importante, né, e fazer a pessoa entender de uma forma, na linguagem dela, de forma que ela possa aplicar, tal. Eu acho que todo mundo tinha que fazer isso, sabe? Pegar o que é complexo e transformar em algo simples e aplicado, enfim. Então, o tempo todo a minha cabeça fica nessa, assim. Eu tenho muita dificuldade de ouvir algo que fique muito fora da realidade, né? Sem que a pessoa possa aplicar, possa entender. Então, o que eu amo fazer é isso. Eu acho que todo mundo deveria, mas não é fácil, né? Tem que ter uma habilidade e um talento para isso, né? Exatamente, habilidade e talento, e eu vejo habilidade em comunicar. Vocês falaram da simplicidade, mas com a profundidade, e o que dá a vontade de quem está ouvindo é de colocar em prática o que ele está falando. Então, esse também é uma habilidade, um talento do Pedro. É algo que, na verdade, nós, como profissionais da saúde, temos dificuldade de fazer, mas que é extremamente necessário para a pessoa engajar no tratamento. Sim. Tornar algo complexo, simples, que ela entenda a importância de colocar aquilo em prática. Exatamente isso. Eu li do Steve Jobs, mas parece que é ele citando talvez o Leonardo da Vinci, alguma coisa assim, que a simplicidade é a máxima da sofisticação. Você quer ser muito sofisticado, né? Seja simples. E depois você vai para o seminário presbiteriano de Campinas. Eu nasci e cresci num lar cristão, né? Na igreja presbiteriana de Itaperuna a vida toda, né? Até ir para o seminário. Então, eu sempre fui muito envolvido nessa questão de igreja, dia a dia de igreja, enfim, meus pais, cresci nesse ambiente, mas nunca fui treinado, nunca fui orientado, né, nessa questão de ser pastor, nada disso, assim. De fato, o Carlos citou aqui, eu tinha a coisa da música, né? Então, no ambiente de igreja, eu, quando criança, aprendi a tocar bateria e tal, enfim. Meu pai também muito envolvido com música, então sempre estive presente, participando, mas nunca foi até por essa saída minha com 12 anos, fiquei nessa lacuna de adolescência fora do dia a dia, depois veio para a faculdade, então nunca tive isso. Até que, e aí eu já estava casado, né? Chegou um pastor, que inclusive é de Niterói, né? Para ser pastor auxiliar nessa igreja que eu nasci e cresci, e ele me chamou, eu e a Marina, para a gente auxiliar. Ele estava começando um trabalho com adolescentes lá nessa igreja, né? Tinham poucos adolescentes. Eu me lembro que a liderança da igreja trouxe ele para iniciar o trabalho, para movimentar o trabalho, e ele chamou a gente para ajudar. Daquelas coisas que a gente só vai entender lá na frente, né? E nós nos envolvemos, eu e a Marina, ficamos 1 ano, 2 anos, e o trabalho foi crescendo, e a gente foi cada vez mais ficando mais envolvido com aquilo, com os adolescentes e tal. E aí, é daquelas histórias, e eu sou um cara assim, obviamente eu acredito muito no aspecto místico, extraordinário, sobrenatural, mas eu sou muito racional, assim. Então, eu tenho poucas histórias assim, uau, no aspecto sobrenatural, né? Eu gosto de entender, e Deus, a minha forma de ver a espiritualidade, tem muito a ver com isso também. Eu entendo a coisa, né? Mas eu tive, foi um dos poucos momentos assim extraordinários que eu tive, que eu entendi
que era essa curva de vida, né? Sair da educação física, ir para o seminário, foi um negócio assim que... A minha mãe, por exemplo, que é uma mulher, né, super engajada na espiritualidade, de fé, quando eu falei com ela, assim, ela falou, mas tem certeza, né? Tá tudo indo tão bem, tá tudo dando certo na educação física, enfim, e de repente vocês vão... Mas foi assim, nesse envolvimento muito intenso com esse trabalho e muito próximo desse pastor que se tornou um grande amigo, né, o Jonathan, começou a fazer muito sentido para mim. E aí como vem a influência, né? Essa questão da espiritualidade por meio do relacionamento com alguém que mais do que ficar de longe lá, né, no púlpito falando algo, me mostrou a vida dele, né? E me levou para casa, né? Eu e minha esposa nos tornamos grandes amigos e aquilo me inspirou tanto, né? Que chegou uma hora que eu falei, cara, eu acho que a minha vida, Deus trouxe esse cara aqui para me levar para para uma outra perspectiva de vida, de vocação, de propósito e tal. Eu me lembro que uma das faculdades que eu dava aula era numa cidade próxima a Itaperuna. E aí eu fui dar aula, como sempre. Eu estava dando aula assim, dentro de sala. Eu me lembro que acabou a aula, eu tive uma sensação assim, de estranheza, assim, de estar fazendo algo que eu não deveria mais fazer. E aquilo foi como se você estivesse comendo algo que você sempre gostou muito, e de repente você põe na boca e você fala, cara, tá estranho isso aqui, né? Foi essa sensação. E eu me lembro que antes de chegar em casa, eu liguei para a Marina, amor, espera eu chegar que eu quero conversar com você. Quando eu chego em casa, eu falo assim, amor, eu preciso falar com você. Ela falou assim, não precisa falar. Eu falei, como assim? Ela falou assim, você quer ir para o seminário, né? Eu nunca tinha conversado isso com ninguém. Aí eu falei, como que você sabe disso, né? Ela falou assim, não, eu também tenho entendido isso nas minhas orações, tal. Deus começou a falar isso comigo, mas eu falei que eu não ia te falar nada até também ser algo para você, né? Já era meia-noite isso, pegamos o telefone, ligamos pro Jonathan, John, preciso conversar com você agora. Ele, o que houve? Vocês brigaram? Tá? Vem aqui em casa. Chegamos lá, eu contei a mesma coisa para ele, falei, cara, aconteceu isso, eu acho que é para eu fazer outra coisa, acho que é pro seminário e tal. E aí ele falou a mesma coisa, ele falou, cara, eu tenho visto isso em você, mas eu falei com Deus que eu não ia te falar nada, assim. Você tá bem, você tá... Enfim, vocês dois. A Marina também estava muito bem na odontologia na época, lá em Itaperuna. E aquilo foi no meio de 2011, assim. O segundo semestre de 2011 foi só já uma curva de tomada de decisão, já fui saindo das faculdades. E aí em 2012 a gente vem para Campinas para fazer o seminário. E aí ficamos até 2019 aqui, né? Agora que eu entendi, então. Porque eu achava estranho. Falou assim, pô, o Pedro tá aqui no seminário, né? Principalmente quando eu morava em Campinas. Ele é mestre em educação física. Podia estar dando personal aqui para dar uma complementada na renda, mas você não fazia, né? Não fazia. A gente treinava junto na academia, de graça. Eu brincava que eu tinha personal de graça. 2 ainda, porque o Candonga também treinava junto às vezes. Mas agora que eu entendi, é muito mais uma questão de propósito, de sentido total. Do que... Foi total, assim. E eu diria por um bom tempo, e tem pouco tempo que eu consegui conectar as duas coisas, assim. Eu fiquei um bom tempo assim, poxa, eu tive 2 momentos na vida completamente desconectados, cheguei até a questionar assim, pô, será que os meus 3 primeiros anos, né, ali, né, depois de formado, né, se for até contar com os 4 anos de faculdade, tudo, eu tive uma crise disso. Será que eu perdi esse tempo ali, né? Por que eu já não saio do ensino médio e tal e vou para o seminário? O que tem a ver educação física com espiritualidade, né? Por um bom tempo, essas duas coisas ficaram desconectadas assim, na minha mente. Assim, né? Hoje eu consigo ver... O que tem a ver? E é interessante que essa história, que você é educador físico, isso me conectou muito com você por conta da questão da saúde. E você sempre falou muito sobre a saúde integral, né, e que envolve bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Então, eu acho que esses 3 anos foi a preparação para essa conexão da saúde integral.
Sim, e aí a pergunta do Henrique, assim, cara, hoje eu consigo ver a compatibilidade entre alta performance e espiritualidade. Então, que também, dentro do ambiente da espiritualidade, muitas vezes é negligenciado, né? Uhum. Não só negligenciado, como até não tratado de forma responsável, né? Há essa dicotomia entre as coisas do espírito e esforço, né? Uhum. Então, como se uma coisa não andasse junto com a outra, né? Então, aquela coisa do místico, do espiritual, né? Quase que... Deus proverá. e do levitando, né? Assim, e outra coisa é esforço, outra coisa é... Existe até uma compreensão equivocada de graça, né? Muito se fala no ambiente da espiritualidade, principalmente na espiritualidade cristã, da graça e tal. E aí, há um entendimento equivocado, né? De graça ser antagônico a esforço, né? Uhum. E hoje eu consigo ver que na minha vida e na vocação e tudo mais, essa questão da educação física, antes da teologia, assim, me faz compreender e aí, enfim, ajudar pessoas, né? E também aplicar na minha vida essa relação de que dá para andar de mão dada, né? Alta performance com espiritualidade. Talvez até a espiritualidade vem para equilibrar, né? Vem para colocar a alta performance num lugar seguro, né? E não destrutivo e tal. Então hoje eu acho que eu estou no meu melhor momento em termos de compreensão de vocação, de quem eu sou, e hoje eu consigo celebrar esses dois momentos da vida, né? A educação física e a espiritualidade andando de mão dada aí. Eu não queria colocar na fogueira tão cedo, assim, né? Mas eu tenho atendido muito paciente com burnout, né? Inclusive pastores. Uhum. Quando a gente fala de alta performance, muitas vezes ela é confundida com alguma outra coisa, Uhum. mas que passa da parte saudável e começa a adoecer as pessoas. Uhum. Quanto que você acha que a alta performance é protetora? Uhum. Ou quando passou ali não é mais alta performance, ali é competitividade, não sei. Eu penso assim, que primeira coisa a gente tem que saber por que a gente performa. Para mim, tudo começa pelo porquê, né? A gente tem, inclusive, um livro sobre isso, né? Eu vejo que a gente vive num contexto de vida, de sociedade, de cultura, que as pessoas, elas, infelizmente, cada vez menos elas sabem por que elas fazem o que elas fazem. Uhum. E quando eu não sei por que eu faço aquilo, né? Eu tô, assim, fatalmente, daqui a pouco eu vou me esgotar. Não é tanto sobre o quanto faço, né? Porque quando a gente faz algo que a gente tem convicção, né, de propósito, de valor e tudo mais, a performance até vitaliza, né? Então é muito interessante assim quando você conversa com alguém que a pessoa vive num ritmo, né, de trabalho, né, e tudo mais, e a pessoa está sempre vitalizada, né? Quando você vai mais a fundo, você percebe assim, não, ela tem convicção de que ela foi chamada para aquilo, ela ama fazer aquilo e tal. Agora, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas esgotadas que não é tanto sobre o ritmo de trabalho, assim. Às vezes sim, né? E tem que equilibrar isso, né? E tudo mais. Mas às vezes é por falta de consciência e de convicção de chamado, né? De vocação. Tal. E aí você pergunta, pô, mas por que você faz isso, né? Por que você está envolvido com isso? Por que você está investindo nisso? E é interessante como hoje as pessoas elas fazem o que fazem, às vezes por comparação, às vezes porque viu alguém fazendo e não por essa convicção, assim, né? Então, para mim, uma das questões, né, de esgotamento é isso, assim, falta de clareza de existência, né? De por que você faz isso? Acho que uma das questões que é o que a gente estava conversando agora há pouco, de que você falou de, por exemplo, o porquê você não fazia personal, que ia ser uma fonte de renda para você naquele período, que é o propósito. Então, você ter um propósito claro e não fazer pelo que os outros pensam ou pelo que você acha que deveria estar fazendo, acho que é fundamental para... A gente tem que equilibrar isso, né? Até
pelos ouvintes e tudo mais, assim, é fato que a gente tem fases na vida, né? Então, tem que ter cuidado, por exemplo, um jovem, né, que está, enfim, começando a pensar nessa questão de mercado de trabalho, de profissão e tudo mais. Assim, tem tempo para o erro, tem tempo, né, para tomar decisões. Fala, poxa, não é isso. Não é sobre isso que eu estou falando, assim. Mas é sobre o cuidado de não ser levado, né, a tomadas de decisões sobre o que fazer, o que me envolver, principalmente baseado nisso, em comparação, né, no que o outro está falando, no que o outro está fazendo. Assim. Então, eu sempre tenho dito para as pessoas, olha, quanto antes você se encontrar na história, né, e isso envolve tantas coisas, né, quem você é, quais são os seus potenciais, o que você gosta de fazer, tudo, né, e ir subindo essa escada assim, de autoconhecimento e tudo mais, menos propenso a esgotamento você vai ser, porque fazer o que você gosta, fazer o que ama, o que não tem a ver com romantizar, né? Então nem sempre é prazeroso, tem dia que é difícil, tem dia que e tem que passar por esses dias também, mas estar envolvido com algo que você acredita, né? Com algo que você, né, se vê fazendo aquilo, certamente evita muito, né, de esgotamento, de burnout e tal. E aí outras questões é o equilíbrio, né? Daí vem a saúde integral, né? Mais. Eu acho que o ponto que você falou do esgotamento, um pouco do esgotamento ele vem também daquela pessoa que tem a impressão que está andando e não saindo do lugar, a ausência de resultado. E aí a alta performance, me corrija se eu estiver errada, mas ela vem nesse sentido de trabalhar a disciplina, trabalhar a otimização do tempo, a organização, para que eu consiga ter resultados de acordo com o que eu espero. O Pedro, nessa jornada, e eu tive o privilégio de acompanhar muitas coisas que o Pedro fez, ele tem trabalhado com liderança. E nessa conversa que nós tivemos recentemente, ficou muito claro para mim a dificuldade que nós percebemos na liderança e da própria sociedade de se reconhecer quem nós somos, para onde vamos, qual o nosso sentido e nosso propósito. Então, isso foi, e ele explica isso de uma maneira muito clara. Eu queria que ele compartilhasse com a gente isso, que a impressão que dá é que nós vivemos um momento em que as pessoas não têm nem a clareza de quem são, não têm a definição para onde querem ir, onde querem chegar e com quem querem estar. Então, eu queria que você comentasse isso, na sua visão, essa necessidade de cada um olhar para dentro, sair um pouco desse mundo exterior e até artificial que nós vivemos para esse encontro de autoconhecimento. É impressionante como nós temos dificuldade de viver baseado numa visão de futuro. E assim, isso primeiro foi um choque para mim, né? Então, quando eu descobri que muito do esgotamento, muito dos altos e baixos, né, do dia a dia, tinha a ver com eu não me mover na vida, né, baseado numa visão clara de onde eu queria chegar, eu percebi assim, opa, isso aqui é um perigo, né? Então, primeiro eu apliquei isso na minha vida, assim, de forma muito simples. Falei, cara, onde que eu quero estar daqui 5 anos? Eu gosto de definir visão de futuro, né, como um retrato. Então, eu penso, visão é um retrato do futuro que gera paixão, compromisso e engajamento no presente. Então, o presente é o agora, né? Eu quero viver o agora com paixão, né, com engajamento e com compromisso, ou seja, integralmente, né? Mas para eu viver isso no meu presente, eu tenho que estar sendo guiado por alguma coisa. E aí que, para mim, é a visão como um retrato do futuro. Eu sempre penso, eu gosto de pensar em visão, em retrato do futuro de 5 anos. Então, eu tenho o meu retrato do futuro daqui 5 anos. E a gente estava falando sobre isso. No dia bom, no dia que dá tudo certo, você não precisa de nada para te motivar. Deu tudo certo, você está feliz da vida e tal. Então, o segredo da visão não é para o dia bom, mas é para o dia ruim.
E o dia ruim tem também. Tem o dia que tá nublado, que as coisas não deram certo e tal. Se a gente não tem algo ali no futuro que nos puxe mesmo assim, né? Nos alavanque e tal. E para mim essa é o poder da visão. O que acontece no dia ruim? Aí vem a desmotivação, joga tudo pro alto, né? Então eu penso nisso e aí eu tenho desafiado as pessoas. Assim, a maioria das pessoas que eu atendo é impressionante. Assim, elas estão tomadas pelo presente ou pelo passado. Elas estão afundadas naquilo ali. E, de fato, por questões, muitas vezes, reais, críticas, traumas, né, e tudo mais. E eu tenho ensinado elas e tentado, de alguma forma, auxiliá-las nisso. Assim, olha, não dá para você fazer muita coisa com relação ao passado, em termos de mudar, dá para você ressignificar e tudo mais, e você precisa de alguma coisa que te engaje agora no presente. Ah, o quê? Vamos criar um retrato de futuro? Vamos tirar uma fotografia do seu futuro? E que seja, assim, apaixonante, né? Tem que ter um quê de impossibilidade, inclusive, né? Fala aí. Acho que isso é muito a visão do atleta também, né? O atleta, ele treina, ele faz... A rotina do atleta é muito chata. Ele acorda cedo, treina, come, treina, come, treina, come, descansa. Acorda cedo, treina, come. E repete isso todo dia, por quê? A visão de futuro dele é que ele quer ser um campeão olímpico, Exatamente. Ele quer ser um campeão mundial. O Bernardinho fala que o campeonato é vencido no treino. É isso aí. Então, e isso que o Pedro me falou também, eu gostei muito dessa visão do dia ruim. Porque... A visão é pro dia ruim. A gente tem dificuldade de lidar com o dia ruim, isso desmotiva. E se você tem essa visão que vai além, você tá na direção certa. E aí vem a história do filósofo que disse, você tem um porquê, não interessa como. É isso aí. Então, tem que ter essa visão clara, para onde nós estamos indo. Eu tenho muito claro para mim qual a minha missão de vida. Cuidar de pessoas e ajudar meus filhos a realizar os sonhos deles. Aliás, o Entre Costas é a realização de um sonho. É maravilhoso quando você vivencia algo que você diz assim, isso aqui um dia foi uma visão. Isso é incrível, assim, né? Todo sonho, né, precisa se transformar nisso. Precisa sair desse ambiente da abstração, né, e se tornar concreto. E a forma de você tornar um sonho algo concreto é transformá-lo numa visão. Tirar da esfera da imaginação, né, e transformar numa visão. Agora, um ponto importante, porque falar de visão não é falar de novidade. Assim, né? Esse assunto, né, ele está muito presente no mundo corporativo. Né? Você tem que ter visão, missão e valores da empresa. Né? A questão é que o que eu tenho trabalhado, né, com as pessoas mas essa visão de futuro ela não pode ser só do âmbito estrutural. Né? Porque quando a gente fala de um CNPJ, de uma empresa, por exemplo, a gente, na maioria das vezes, a gente pensa na questão estrutural, financeira, né? Planilha. A visão está muito relacionada a isso. Com pessoas, eu tenho dito assim, olha, cuidado para você não limitar a sua visão de futuro a esse ambiente estrutural, que está muito relacionado com o empresarial, com o corporativo. Então, eu tenho pensado em algumas áreas, eu chamo de saúde. Né? Eu falo assim, o seu retrato de futuro tem que estar saudável nessas áreas aqui. Né? Saúde física. Então, quando você olha para daqui a 5 anos, você tem que estar bem no retrato. Né? Fisicamente bem. Né? Saúde espiritual. Saúde relacional. Não adianta o retrato você estar sozinho. Saúde relacional. Saúde emocional. E saúde estrutural, que aí envolve financeiro. Então, 5 áreas que assim, e é impressionante quando a gente para com as pessoas e fala, vamos lá, olha para frente. A gente percebe assim, o quanto a gente negligencia muitas vezes isso. A gente limita a visão, eu quero daqui 5 anos estar ganhando X, eu quero estar com tal patrimônio. Né? Tá bom, mas se você não desenvolver a visão de futuro com relação à sua saúde física, sua saúde espiritual, relacional, emocional, pode chegar lá com a conta cheia e não vai ter você mais. E você vazio, né? E você vazio. Vazio de relacionamentos, separado. Aquele meme, né, que tem
as bolinhas ali de ativar do iPhone, né? E não dá para ter todas no máximo, né? Não dá para ter todas ao mesmo tempo. Um ponto importante, eu acho legal, que você falou do retrato de futuro, né? Aham. Quando eu trabalho com pacientes depressivos, por exemplo, que são marcados pela desesperança do futuro, eu tento trazer muito, assim, um objetivo para o futuro. Vamos começar com um, né? E uma pessoa que não tá saudável emocionalmente. Vamos começar com um objetivo para o seu futuro. Uma razão para você continuar vivo. Né? Então, no dia difícil, às vezes, é isso. Porque se no dia que eu tô bem, eu consigo montar esse quadro, Exato. no dia difícil eu consigo... Tá, por que eu preciso continuar em pé hoje? Né? Por que eu preciso levantar da minha cama hoje? É porque eu tenho um objetivo, eu tenho alguns objetivos, eu tenho uma imagem do que eu quero pra minha vida, pra minha história, para as pessoas que eu amo, que eu quero estar junto. Então, Perfeito. acho muito legal. Foi bom você tocar nesse assunto aí. Construir a visão de futuro tem que ser a partir de um ambiente minimamente saudável. Quando eu falo isso, a gente falava sobre o medo, né? É muito comum, muitas vezes, a gente também pensar em visão de futuro e ser impulsionado a fazer esse retrato ou esse desenho baseado no medo. Então, por isso que quando eu converso com as pessoas, certa vez eu li uma frase que dizia assim: antes de eu dizer à vida o que eu quero fazer dela, ou seja, olhar para o futuro, ele fala, eu preciso ouvi-la dizer o que ela fez de mim. Eu preciso olhar para trás. Né? E basicamente quando eu converso com pessoas nessa relação de construir visão de futuro, eu tenho um tempo de olhar para trás, né? Justamente para encontrar quais são os meus medos. Eu tenho para mim assim, que o medo ele nunca é um bom conselheiro. Nunca. Inclusive eu discordo de algumas pessoas que dizem assim, não, o medo é bom. O medo me faz, por exemplo, evitar de pular de algum lugar perigoso. Eu falo, não é o medo que faz isso, é a prudência. O medo, inclusive, faz pessoas pularem de lugares perigosos e tirar a própria vida. Né? Muitas vezes as pessoas tiram a própria vida por medo da vida. Né? Então, o medo nunca é um bom conselheiro. A prudência é outra coisa. O medo, não. E muitas vezes nós tomamos decisões atrás de decisões no nosso dia a dia baseado no medo. Então, eu sempre converso com as pessoas assim, olha, vamos tentar descobrir quais são os nossos medos para, na medida do possível, o máximo que a gente puder, nós não tomarmos novas decisões de futuro baseado no medo. A gente precisa ter uma outra fonte de energia, de força. Né? Eu gosto de pensar no medo como uma força. Inclusive, na sabedoria bíblica, né? O contrário do amor não é o ódio. É interessante que a gente tem por senso comum, né? Qual é o contrário do amor? O ódio. A sabedoria bíblica, lá na primeira carta de João, vai dizer que o amor lança fora todo medo, não é todo ódio. Na perspectiva bíblica, o amor é uma força, não é um sentimento. Né? Então, quando a gente pensa no ódio enquanto sentimento, de fato, o contrário do amor. Mas o amor enquanto força, a sabedoria bíblica coloca ele em oposição ao medo. Então eu falo, não, nós não podemos pensar em visão de futuro baseado no medo. A gente tem que ir, então, pelo amor. Enquanto identidade, assim, enquanto senso de identidade. Então, quando a gente começa a compreender os meus medos, né, e, não, tá vendo? Eu não quero, então, chegar aqui, seja no âmbito estrutural, seja físico, relacional, porque eu tenho medo de não ser amado, tenho medo de não ter provisão, tal. É impressionante como a gente cria um retrato de futuro, aí sim, de fato, apaixonante, né? E não baseado no medo. Então, isso é muito importante, assim, né? De fato, pensar em visão de futuro, tentando encontrar um lugar, uma plataforma boa, né? Positiva para pensar isso, né? E aí sim, encontrar um fator, né? Para a gente se engajar a nossa vida e tal. E até o ponto de tirar o medo dessa visão de futuro envolve eu ousar sonhar. Porque às vezes eu tenho medo de não ser capaz de realizar aquilo que eu sonhei, e aí é melhor eu não sonhar, né? Porque senão eu vou me frustrar. Muitas pessoas se travam nisso, a maioria. Mas também é o que você falou quando a gente está com um paciente, né? Com
questão patológica Sim. da depressão, que a pessoa é incapaz de ver o futuro como uma coisa positiva, né? Trazer, então, uma opção a esse futuro que ela não consegue ver, um futuro que ela só consegue ver coisa ruim no futuro. Então, Ela tem medo do futuro, né? Se hoje tá bom, se hoje tá ruim, amanhã tá pior ainda. Tem medo desse pior ainda. Então, trazer uma opção a isso, acho que é muito, muito terapêutico para ela. Né? E essa visão do futuro, eu sempre falo que isso que transformou a vida do meu irmão quando num check-up o profissional perguntou para ele: como é que você quer estar daqui a 10 anos? E aí ele, que era sedentário, resolveu cuidar da saúde, praticar atividade física e, de fato, transformou a vida dele, essa visão. Então, eu acho que às vezes 10 anos é muito tempo, concordo com você, principalmente para quando a gente vai chegando perto dos 60, que vai ser daqui 2 meses, eu acho. 5 anos. 5 anos. E aí você até fala do quando olhar para os 5 anos, mas tem um prazo mais curto aqui, não é? Volta na questão da simplicidade, né? Tem 3 etapas. Eu gosto de trabalhar essa questão de essa relação com visão em 3 etapas. 5 anos é o meu retrato lá, como eu disse, contemplando todas essas coisas. E aí, para cada área dessas 5 áreas, né, eu sempre desafio as pessoas assim, vamos colocar um elemento nessa foto, físico, relacional, um elemento para cada um. Definiu? É isso? Eu sempre pergunto, é isso mesmo? Isso aqui é apaixonante, né? Eu acho que está pouco, né? Eu acho que dá para ir mais, né? Criamos. Então vamos puxar as avenidas, né? Então as avenidas é o que eu vou percorrer nesse longo prazo. Né? Eu tenho 5 anos. Então a pessoa ela quer uma promoção no trabalho, no âmbito estrutural dela. Ok, para isso ela vai precisar fazer um curso, vai precisar fazer uma especialização. Então ela é uma longa avenida, 5 anos, né? Que é a segunda etapa dessa construção. E aí a terceira é quais são os primeiros metros dessa avenida. Os primeiros metros são os primeiros 5 dias. É impressionante isso, mas já parou para pensar que o seu retrato daqui 5 anos começa hoje, né? E aí eu falo, então quais são as primeiras decisões? Na maioria das vezes as primeiras decisões envolvem conversas difíceis. Não são grandes coisas que você tem que fazer. Não é um investimento, não é uma matrícula, não é ter conversas difíceis. Né? E começar. Então, essas 3 etapas, definir a visão, quais são as avenidas e quais são os primeiros passos, os primeiros 5 dias. Né? Conversas difíceis e imagino que também comportamentos simples. Sim, não sim. grandes decisões, mas comportamentos simples, que seja sair para caminhar. É isso aí. Começar. E essa questão da dificuldade de saber para onde ir começa na dificuldade de saber quem nós somos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas vozes que você fala muito bem, e eu sei que vem um livro por aí contando sobre isso, que na psicologia cognitiva são os pensamentos, As crenças. as crenças, né? Os pensamentos têm origem nas crenças. E você, de um modo muito didático, simples, objetivo, claro para a gente entender, fala dessas vozes que dificultam a gente enxergar a nossa identidade. Nós não somos neutros, né? Não há neutralidade na formação de quem somos. Né? Aquilo que nós usamos lentes, né? Eu enxergo o mundo e não há neutralidade nisso. Isso veio da minha família, isso veio da religião, isso veio do bairro, enfim. E eu tenho percebido assim, que o grande dilema, né, humano no âmbito da espiritualidade passa assim, por não compreender quem eu sou. Então, quem eu sou? Muitas coisas falam quem eu sou. E é um perigo ser guiado por isso. Né? Então, por exemplo, o meu coração fala quem eu sou. E o meu coração fala quem eu sou, ele está muito relacionado a como eu estou agora, né? Então, mais uma vez, no dia bom, eu sou corajoso, eu sou animado, né? Eu, por exemplo, funciono muito, assim, a minha esposa fala, né? O dia me regula muito.
Se eu saio de casa, Nublado, nublado, minha criatividade fica lá embaixo e tal. Já fico triste. Também, né? Eu fico assim, para mim o dia nublado me altera muito a minha criatividade, minha disposição e tudo mais. Então tem isso. Uma voz que fala comigo o tempo todo é o meu coração, né? O meu sentimento, tudo mais. A gente tem a voz externa, né? Então as pessoas falam quem eu sou. Não, você... E aí o quem eu sou às vezes é um elogio. O quem eu sou às vezes é uma crítica. Às vezes é uma palavra maldosa, às vezes é uma palavra bondosa. Então imagina também ser guiado por isso. É um perigo. Então é o que eu falo da voz da maldade, né? E tem a voz divina, né? A voz da espiritualidade, a voz do eterno, né? Na perspectiva da minha cosmovisão, da minha crença, que regula isso, né? Então, para mim, e aí o livro vem, né? O título do livro é O Regulador do Ego, né? E aí o subtítulo é Você é quem Deus diz que você é. Então ela parte de um encontro ali de Jesus, né? Na narrativa de Jesus, que ele é batizado, ele ouve a voz do céu, né? Do Pai que diz no ato do batismo, você é meu filho amado em quem eu me alegro. Então Jesus ouve uma voz dizendo quem ele é, né? E nessa narrativa, o texto diz que logo depois desse momento ele vai ser guiado pelo Espírito ao deserto, onde ele teve fome. Daí eu tiro essa questão da voz que Jesus ouve, da fome dele, né? E ali naquele contexto, o texto diz que ele é tentado pelo diabo, né? Por essa voz da maldade e tudo mais, que fala com ele. Se você é isso mesmo, né? Então transforma a pedra em pão. Enfim, esse dilema, né? De você ser levado pelo que está acontecendo no momento, né? Então, para mim, a grande transformação dessa regulação do nosso ego, né? Da nossa identidade, é a gente aprender a discernir as vozes, né? Porque ser guiado por vozes perigosas nos colocam em alta periculosidade muitas vezes. E às vezes a mais perigosa é a do meu próprio coração. Verdade. E isso, quando eu ouvi, fez todo sentido para mim, porque eu já compartilhei até aqui no podcast dos meus medos com relação ao erro e à crítica. Então, quando eu vi isso, falei, faz muito sentido, porque o erro e a crítica não me definem quem eu sou. E muitas vezes a gente vai vivendo num piloto automático, cheio de armaduras e de vozes, como você falou, crenças distorcidas da nossa identidade e baseando a nossa identidade em coisas que não nos definem. E aí, voltando até para a questão da performance, né? Interessante, essa voz que Jesus ouve do Pai, né? Você é meu filho amado em quem eu me alegro. Ele ouve essa voz antes da performance. Jesus não havia ali nenhum relato de milagre, de atuação, de palavra nenhuma. E ele ouviu essa voz o definindo antes dele fazer qualquer coisa. Assim. Para mim, isso tem um aspecto transformador. Então, eu preciso me mover na história a partir de uma convicção que antecede a atuação. Porque a atuação ela pode ser muito boa, mas ela também pode ser muito ruim. Você pode se preparar para fazer algo e de repente você vai lá, cara, não consegui, deu errado, tal. E aí? Então você é isso? Isso. Então você é o dia ruim? Você é o dia bom? Para mim, nenhum nem outro. O senso de identidade precisa ser anterior à minha atuação. E quando isso acontece, seja o elogio, seja a crítica, seja a vitória, seja a derrota, não nos desestabiliza. Porque não é só a derrota ou a crítica que nos desestabiliza. Às vezes a vitória e o elogio também. Exato. Nos colocam num lugar perigoso também, né? De deformação de identidade, de ego e tal. Então, para mim, isso transforma tudo, assim, porque me faz mover na história consciente de quem eu sou, fora da atuação, né? Então, para definir bem essa foto de daqui a 5 anos, você precisa estar com a identidade muito bem definida, né? Perfeito. Nem vai precisar ler o livro, cara. Vai precisar. Spoiler. Spoiler da conclusão. Esse é o segredo, tá vendo? Eu acho que você conseguiu. É isso, cara. Assim,
Eu falo que a gente precisa construir a nossa visão de futuro baseado numa identidade segura. Aí tem o livro 2, então, da identidade, só falando da identidade. Né? Cara, assim, é muito transformador isso. É muito transformador. Isso equilibra muito a gente, assim, né, na história. E, para mim, que aí entra num ponto que eu tenho me dedicado muito, né, que é o tema liderança, que algumas pessoas perguntam assim, todo mundo é líder? Todo mundo nasceu para ser líder? Sim e não. Eu acredito que existem áreas, né, principalmente de atuação, mercado de trabalho e tudo mais, que de fato você tem a necessidade, né, de pessoas que vão encabeçar algo, que vão liderar, que vão, enfim, chefiar, que vão influenciar. E isso envolve muitas vezes dom, talento, especializações, né, e tudo mais. Eu creio nesse lugar da especificidade com relação à liderança. Creio também que ela pode ser desenvolvida. Então, por esse lado, não dá para você dizer... Existem estudos que falam que... Eu já li estudo que fala de 3% e já li de 5%. Então, vamos colocar 5%. Falam que 5% move 95%. Estudos que falam, então, que existe uma parcela, uma porcentagem de 5% da população geral que vai liderar os outros 95%. Então, existe esse lugar da especificidade. Mas eu também creio, pensando até na visão de futuro e como isso se relaciona com a vida, que todos nós que vivemos baseado em visão de futuro, precisamos desenvolver competências de liderança. Por quê? Se eu defino uma visão de futuro, e se ela não é algo individualista, né? Eu não vou chegar lá sozinho, isso significa que eu vou precisar inserir pessoas na minha visão. Então esse movimento é um movimento de liderança, que seja liderar sua família nesse lugar, né? Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos. Né? Então, se eu quero definir uma visão de futuro em que eu olho para esse retrato e tem mais gente lá, isso significa que eu vou precisar guiar essas pessoas nessa visão. Né? Então, nesse aspecto, para mim, liderança, por um lado, tem questões específicas, mas, por outro lado, também tem questões gerais. Assim, todo mundo precisa aprender a como liderar, né? Influenciar pessoas, guiar pessoas. Né? E até para saber como ser liderado também, Sim. né? Sim. Então, é um tema que, para mim, está altamente relacionado, né? Nesse lugar de ser guiado por visão, ser guiado por identidade, né? Aprender a conduzir as pessoas, a influenciar as pessoas. Hoje se fala muito em liderança como o espaço, o ambiente de influenciar as pessoas. Né? E passa pelo relacionamento. Total. Cada vez mais, né? Cada vez mais, assim, mudou completamente. A gente tem um recorte, né, geracional de como liderar, que por muito tempo tinha uma relação muito mais de hierarquia, né, de imposição, né, de posicionamento, para uma liderança hoje que é muito mais pela influência, pela inspiração. Estou falando de grandes marcas, de empresas globais que já entenderam que você não consegue liderar a nossa geração mais pela imposição, pela posição, pela hierarquia. Né? Não que não exista hierarquia, mas até mesmo esse lugar está cada vez mais pautado, né, no relacionamento. Isso falando no mundo corporativo, mas a nossa geração traz a nova profissão de influencer, nada mais são do que pessoas que estão liderando um grupo de pessoas, que elas têm influência na vida de outras pessoas. Isso, às vezes, perigoso, às vezes pode ser positivo. Eu me lembro que, até falando dessa questão da religião, né? Talvez a minha geração tenha sido a última nesse modelo. Assim. Eu me lembro que quando chegava um novo pastor lá na igreja, se meu pai me dissesse assim, filho, esse aí é o seu pastor. Eu nem sabia o nome dele ainda, mas já existia essa relação. Ok, ele é meu pastor. Esquece, hoje eu não sou pastor das pessoas porque eu sou pastor no título. Eu preciso conquistar esse lugar, né, de influência, de relação. As pessoas elas querem muito mais saber quem eu sou de fato, né, do que a posição que eu ocupo.
Eu estou falando do âmbito de igreja, de religião, que dirá isso no ambiente corporativo. Então, isso é a liderança pelo exemplo. As pessoas guiam pessoas hoje. Elas são guiadas por pessoas. Né? E eu acho que as pessoas têm tido carência, né, dessas relações. E o que você definiu não é o título de pastor, mas elas querem também ser pastoreadas, de fato, como as ovelhas. E é interessante, elas querem, inclusive, saber que eu estou ali me relacionando com elas, não como atuação da minha posição. Então, a pessoa, ela não quer, assim, que eu vá no aniversário dela, porque é uma obrigação do pastor ir no aniversário. É interessante isso. Não, a pessoa ela quer que como eu esteja ali, que eu me importo com ela. Então, a relação da posição, hoje, ela é posterior à relação de fato. Né? Existiu momentos na história, né, por muito tempo, onde primeiro vinha a relação posicionada, né? Agora isso inverteu. Assim. Você acha que esse fato de ter uma liderança mais relacional, mais perto, né, que se coloca mais próximo do mesmo patamar da outra pessoa, isso deixa mais difícil a liderança ser tóxica? Total. Assim. É protetor, né? Total. Assim. Hoje, eu acho que nunca, né, mas cada vez mais o aspecto da vulnerabilidade, o aspecto as pessoas estão cada vez... Está tão saturado, né? O mundo, na verdade, se tornou tão imagético, né? A coisa da rede social, da internet, se tornou tanto imagem, estética, assim, que isso saturou. Né? Tanto que hoje já se sabe que até mesmo no mundo da internet já se valoriza mais o que é real. Né? As pessoas elas querem mais saber o que é real, de verdade. Assim. Então, a imagem, né, a maquiagem, assim, isso está saturado. E aí, no ambiente das relações de liderança, né, e essa coisa da liderança tóxica e tal, cada vez mais ela precisa ser real. Né? Então, a coisa da máscara, do personagem, né, não dura muito tempo. E esse lugar, né, que por muito tempo foi tóxico, né, seja na religião ou qualquer outra esfera também de liderança, na maioria das vezes eram líderes ou são líderes distantes, né? Você não conhece a família, você não conhece como é o casamento, Então existe um personagem que atua, né? Tanto que não é por acaso, não é tão incomum assim, que de repente quando esse personagem ele é conhecido de fato, fala assim, cara, é isso, né? E aí você tem absurdos, né? Histórias. Então não dá as relações, né? As relações distantes, eu sempre desconfio assim, de relações distantes, de relações muito baseadas no personagem, a coisa muito da caricatura. O mundo religioso faz isso bem, Gurus, né? Enfim. E rapidamente isso cai, né? E quando cai, às vezes aí vem muitas tragédias, né? Baseado nisso. Cai muita gente junto. Né? Cai muita gente junto, fere muita gente. E uma frase impactante do meu amigo Pedro Galosa é que as pessoas estão muito preocupadas com a imagem e esqueceram de ter atenção à essência. E a essência é relacionamento. Pedro, voltando um pouco juntando, né, as duas coisas que você falou. Se eu estou obstinado por alguma coisa, eu tenho que liderar algumas pessoas para eu conseguir chegar nisso. De que forma? Qual é o termômetro de eu não até machucar essas pessoas? Porque é um sonho meu. Não necessariamente é um sonho das outras pessoas. Como trazer junto elas? Como liderar nesse sentido? Uma coisa que é importante a gente entender. Grandes líderes formam grandes pessoas. Então, grandes líderes não são aqueles que têm grandes visões pessoais e inserem as pessoas nas suas grandes visões pessoais. Grandes líderes formam grandes pessoas. Então, isso por si só já diz assim, a minha visão de futuro envolve não apenas o eu grande, né? Envolve todo mundo que está lá comigo grande. Né?
Então, isso já é um movimento que inspira as pessoas, né? Então, para mim, esse é um princípio, né? Não basta a minha visão de futuro ter só um retrato bonito meu, né? Todo mundo precisa estar bem nesse retrato, né? Agora, numa perspectiva mais pragmática até, Henrique, eu entendo que nós precisamos construir isso também baseado em valores, né? Então, a gente precisa ter valor. Os valores, a melhor definição de valor para mim tem a ver com comportamentos aceitáveis e não aceitáveis. Isso são valores, né? Então, quando a gente fala valor da empresa, às vezes a gente vê coisas tão complexas, né, que fica lá na parede, no mural. Para mim, isso, sim, valor é comportamento, aceitável e não aceitável. Como que eu formo os meus valores? E aí isso vem a espiritualidade, vem a ética, vem... Um outro elemento que, para mim, além dos valores, então eu preciso ter valores para construir visão de futuro, eu preciso estabelecer que a minha visão de futuro envolve fazer pessoas grandes, não apenas o meu eu. E um elemento que eu tenho valorizado muito eu preciso ouvir pessoas. Então, para mim, são esses 3 aspectos, né? Definir valores, fazer os outros crescerem, e agora eu preciso ouvir pessoas. Então, parte do que eu vim fazer aqui, por exemplo, nesses dias, né, e tenho feito esse movimento intencional pelo menos 2 vezes no ano, é sentar com algumas pessoas, e não são muitas, e não tem que ser muitas. Mais uma vez, no mundo de tanta informação, às vezes a gente se perde, né? Tá tudo certo você ser influenciado, né, por pessoas e, enfim, ouvir muito conteúdo, tal, mas você precisa ter poucas pessoas que você dê acesso a essas pessoas ao seu coração. Pessoas que elas conheçam seus pontos cegos, né? E te façam, e você tem que sentar com elas disposta a responder perguntas difíceis. Então, eu estou há 4 dias aqui. Desses 4 dias eu vim para gravar, vim para, enfim, produzir, mas vim também para sentar com pessoas e deixá-las me fazerem perguntas. Essas pessoas vão me ajudar a calibrar o meu coração, como uma bússola, né? Lembra da voz do coração, assim. Então, nosso coração, ele funciona como uma bússola que aponta para os nossos amores. O que eu vou amar é o que eu vou querer de futuro, tal. E às vezes, quando eu sento com algumas dessas pessoas, eu falo: Pedro, mas por que você quer isso? Eu não pensei nisso ainda. Ou, ao fazer uma pergunta dessa, eu começo a entender que o meu querer, o meu porquê daquilo ali está distorcido, né? Opa, então eu preciso rever isso aqui, né? Então a gente precisa proteger esse nosso desenho. É um perigo eu sentar para fazer esse desenho de futuro sozinho, mergulhado em mim mesmo, e sem considerar isso. Quais são os meus valores? Comportamento aceitável, não aceitável. As pessoas estão grandes no meu retrato de futuro, né? E quem eu estou ouvindo agora, né? Para me ajudar a calibrar meu coração nesse desenho. Acho que são fatores que nos protegem, né? Só contextualizando, que eu acho que a gente ainda não falou, que o Pedro falou que ele está por aqui esses dias, porque ele é de Vila Velha, né? Para quem não conhece. Verdade. Tá gente. morando lá, né? Espírito Santo. E um ponto importante, eu acho que às vezes eu converso também com os meus pacientes quando eles precisam ter conversas difíceis. Eu falo: comece por uma pergunta. Em vez de você já despejar no outro o que você tá pensando, o seu plano, Perfeito. comece com perguntas. Pergunta o que o outro tá pensando. O que ele tá vendo, o que ele tá desejando, como ele tá se sentindo. Eu acho que às vezes é um bom caminho, até pra gente estreitar relacionamentos, pra pessoa poder levantar esse espelho, né, pra gente, e também pra desenvolver juntos, às vezes, um projeto. Legal. Isso também é interessante, assim. Não é por acaso, né, que aquele que para mim é um grande, o maior, né, referencial de liderança, que é Jesus. Muitas pessoas chegavam para Jesus querendo resposta e ele fazia perguntas, né? E as pessoas se frustram. Eu, na minha pastoralidade, né, no meu dia a dia pastoral, eu sempre frustro as pessoas, assim. Ainda mais numa época de tanto guru, né? E o mundo religioso, as pessoas muitas vezes têm expectativa pelo guru, né? Ou o gênio, né? Aquela coisa assim: me dá uma resposta, o que eu preciso fazer, né?
Eu falo, se você vem conversar comigo querendo saber o que você precisa fazer, você vai sair frustrado. Eu vou te fazer perguntas. E é impressionante mesmo, assim, como perguntas abrem caminhos dentro de mim, né? Então, quando eu sento com pessoas, com mentores, com pessoas para me auxiliar, eu percebo isso, assim, a sabedoria está em fazer boas perguntas, né? Porque boas perguntas me fazem refletir os meus caminhos, né? Porquês, né? E tudo mais, assim. Então, saber fazer boas perguntas e responder boas perguntas. Você tocou numa expressão que eu gosto muito também, que é o espelho, né? Então, o nosso mundo também precisa de mais espelhos do que reflexos no lago, né? O mito de Narciso, por exemplo, que é demasiadamente apaixonado por si mesmo ao ponto de mergulhar em si e morrer. A gente precisa de mais espelhos, mas o espelho da Branca de Neve lá, né? É aquele que eu olho e falo, existe alguém mais inteligente, mais bonito? Ele fala, existe. Ele é sincero. Exato, assim. Então eu tenho dito para as pessoas, você precisa ter espelhos assim, né? Que você se coloque diante, né? E faça perguntas e você esteja disponível a ouvir confronto, né? A ouvir. Precisamos disso, né? Num mundo tão narcisista, precisamos disso. Porque construir visão de futuro nesse ecossistema, nesse sistema, né, narcisista é um perigo. Narcisista e egoísta. Eu acho que a pergunta do Henrique foi muito pertinente, a sua resposta muito esclarecedora. Porque se o seu sonho leva em consideração apenas você não vai conseguir liderar as pessoas. Você vai deixar todo mundo ao seu redor, e inclusive pessoas que você diz amar, né? Assim, raquíticos, né? Você vai deixar todo mundo... Só você vai estar forte, todo mundo vai estar desnutrido lá na frente, né? Então, uma visão de futuro apaixonante, digna de você liderar as pessoas pela influência, pela inspiração, envolve isso. Todo mundo tem que estar grande lá. Pedro, a gente está falando muito da linha de chegada, né? E tem filósofos alemães mais pessimistas um pouco, que falam que a vida oscila entre o desejo de ter e a frustração de ter, né? A ânsia de querer ter aquilo e a frustração, poxa, cheguei aqui e agora. Né? O que fazer depois que chegar depois de 5 anos passar, né? 2030? Pergunta ótima, cara. Muito boa pergunta. Isso eu aprendi com a treinadora, não vou me lembrar agora o nome dela. Ela foi a treinadora que levou o futebol feminino americano ao sucesso. O futebol soccer mesmo, não o futebol americano, né? A seleção feminina de futebol brasileiro pra gente, né? Pra eles o soccer americana foi campeã, enfim, referência até hoje. Tá? Eu uma vez assisti uma palestra dela que ela diz assim, o topo não é habitável. Você não pode morar no topo. O topo é visitável. Cara, isso é incrível. Você visita o topo. Aí ela fala, no topo o ar é rarefeito, né? Você não pode morar lá. E aí ela diz assim, o que você faz quando você chega no topo? Ou você avista outro topo, ou você entende assim, foi muito, vou descer um pouquinho. Eu peguei isso como um princípio para mim. Todo retrato de futuro para mim é um topo que eu quero chegar. E eu entendo que quando eu chegar lá eu preciso celebrar, eu preciso aproveitar, eu preciso usufruir e eu vou precisar rever a rota. E isso para mim é a dinâmica da vida. Né? 5 anos acontecem muitas coisas. Né? Então daqui 5 anos os meus filhos vão estar adolescentes. Um vai estar adolescente, o outro... Eu quero chegar lá, usufruir, quero saber que eu cheguei, quero ser surpreendido por poder ter tido muito mais do que um dia eu desenhei, quero aproveitar e eu vou precisar me engajar num outro retrato. Né? Então, para mim tem algumas questões importantes, né, que envolvem, por isso que para mim o ponto de celebração é importante aí, okay? Porque a gente vive num mundo, né, de a ideia do sucesso atrás do sucesso. Né? Uma insatisfação. Isso, exatamente.
E aí, para mim, tem um ponto importante que, se quiser, a gente pode falar sobre isso, que é o que significa celebrar, né? Ou quando celebrar, como celebrar, né? Para mim, esse é o grande segredo, assim, da vida não se tornar uma busca por um sucesso que a gente nem sabe o que é. O que é o sucesso, né? Quando que eu sei que eu cheguei lá? Então, para mim, o primeiro ponto é isso. Você precisa ter desenhado isso. Agora, ao desenhar isso, você também precisa ter marcos de celebração para isso, né? Para usufruir disso. O grande problema da nossa cultura também é das pessoas nunca celebrarem, né? E elas não celebram muitas vezes também porque elas nunca entendem, né, que chegaram lá, que dá para celebrar, né? Ou quando celebrar também, né? Então, para mim, tem esse aspecto, sabe? Eu gosto de ler e de ouvir da filosofia, né, pessimista, muitas vezes, até niilista um pouco eu gosto, assim. Mas, para mim, o ponto que fica em aberto e que resolve essa questão para mim é a celebração. E a celebração ajuda, né? Se a gente tiver traçado, a gente chegou, não, então vou celebrar. Ajuda as pequenas recompensas no caminho, porque Perfeito. 5 anos é bastante tempo, né? Então eu tô percebendo que eu tô fazendo progresso, eu vou celebrando, tendo marcos ali. Ao mesmo tempo que ninguém sabe o tamanho do esforço que você colocou de fato para aquela conquista. Então, o primeiro a celebrar precisa ser você. Mas eu acho que... Pode terminar, desculpa. As pessoas com quem você compartilhou essa visão podem celebrar junto, mas não espere que elas comecem a celebrar. Celebre você primeiro e traga elas junto na celebração. Mas eu acho que vai um pouco além e vai até a gente construir uma cultura e um pensamento ativo de curtir o processo, né? Perfeito. Curtir o caminho. Porque o filme, ele não é só o clímax no final. Você assiste o filme inteiro. Se o filme não for interessante do início, meio e fim, você para de assistir o filme, né? Então a sua vida, o trajeto desses 5 anos, ele tem que ser interessante. Por isso essas pequenas recompensas no meio do caminho são também. Mas eu acho que assim, de tá fazendo aquilo e ativamente tá falando assim, poxa, esse é o processo que eu tenho que passar para chegar ali. Então, curtir as coisas ruins também, entender, poxa, tá aqui o Roberto Carlos, que acertou aquela bola, curva, que ficou treinando todo dia, exaustivamente para conseguir aquilo. Ele consegue aquilo em um momento. Ele conseguiu num momento. Mas se ele não tivesse curtido estar ali, chutando a bola depois, estudando e tal, acho que ele não se sustenta, né? A Você vida não consegue, acontece né? no processo. A vida acontece enquanto a gente está subindo até o pico. Exato. E aí, nessa jornada, que eu concordo e quero reforçar a importância da celebração, a importância de curtir o processo, mas de como lidar com o dia ruim. Isso o Pedro também falou muito bem, eu queria que ele repetisse para a gente. Como é que a gente lida com um dia ruim e aquela história que você me contou merece ser contada aqui, viu? A celebração, para mim, envolve muito estar inteiro. Para celebrar o processo, envolve muito aprender a estar inteiro no presente. Deve ter um mês mais ou menos, eu dei uma palestra num congresso brasileiro de holding, e blindagem patrimonial, enfim, tinha acho que mais de 1.000 advogados, foi em Vitória, e me pediram para dar uma palestra sobre liderança e espiritualidade. E aí eu estava lá envolvido nesse ecossistema, nesse tema, né, de como blindar o patrimônio, como proteger o patrimônio, tal. E eu fui falar, o tema da minha palestra foi uma alta performance sem esgotamento. Eu falei sobre isso. E eu basicamente falei um pouco disso que vocês já colocaram sobre como aprender a celebrar no processo, né? Ou seja, como que eu faço para performar, para viver, né, o meu ritmo de trabalho sem me esgotar. Como chegar lá e não chegar lá esgotado, né? Como não terminar esgotado.
E eu trabalhei três princípios assim que eu vejo muito também na espiritualidade cristã, no ritmo criativo do próprio Deus, né? Então, em Gênesis 1, a gente tem ali uma narrativa do que é na cosmovisão cristã a forma como o mundo, a história, todas as coisas foram criadas. Então, a gente vê Deus trabalhando literalmente, né? E eu falei assim, olha, existem 3 formas da gente viver um ritmo que nos proteja contra o esgotamento. A primeira coisa é comece pela visão, né? Então, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber onde você quer chegar, já conversamos sobre isso. Aí eu falei, a segunda coisa é descontentamento. Sem contentamento gera esgotamento. Ou seja, todo dia, certamente a gente vai chegar hoje ao final do dia, a gente vai ter coisa para dizer assim, poxa, isso aqui preciso melhorar para amanhã. E tá tudo certo, é importante ter esse movimento, né, na nossa imaginação. O que eu posso melhorar? O que não ficou bom? Tal. Ou seja, o lugar do descontentamento. Descontentamento não é ruim, ele nos ajuda a crescer, nos desenvolver. Tal. O problema é que a gente vive num ritmo só de descontentamento. Inclusive olhando para o hoje e dizendo assim, poxa, isso aqui não ficou bom, isso aqui eu preciso melhorar amanhã. É nesse aspecto que se eu vivo só essa relação com o meu dia de descontentamento, em algum momento isso vai me esgotar. E aí vem uma expressão que aparece lá em Gênesis 1 que se repete a cada dia ou momento do ritmo criativo de Deus, que é, e viu Deus que ficou bom. Agora olha que interessante. Essa expressão aparece no ritmo criativo de Deus, ou seja, quando o texto fala lá que ele viu que ficou bom, não significa que está completo. Ainda tinha coisa para criar depois. Mas ele viu o que ficou bom. Para mim, essa é uma chave para minha vida, assim. E aí eu tive um momento que isso se tornou muito real e me mostrou que nos piores dias tem algo a ser celebrado. Ou seja, e aí por isso vem essa questão de aprenda a estar inteiro no seu presente, que sempre tem alguma coisa para ser celebrada no seu presente. Você precisa ver ao final do dia, ao final do processo, o que é que ficou bom. Olhe para o que ficou bom, veja o que ficou bom. Você precisa ter tempo de ver o que ficou bom antes de abrir o bloco do que é que não ficou bom. O que eu preciso melhorar? Você precisa esgotar o seu olhar e a sua imaginação para o que ficou bom. E sempre é uma decisão. E quando você toma essa decisão, você vai ver que sempre tem algo que ficou bom. Teve um dia em que eu cheguei em casa e aquele dia eu já estava assim, quase indo dormir com a conclusão. Hoje nada ficou bom. Já passou por dias assim, né? Cara, hoje nada deu certo, assim, né? Nem no trânsito, o almoço estava ruim, achei o cabelo na comida, a reunião foi horrível, não vendi e tal. Foi um desses dias, assim. Eu cheguei em casa estressado e aí já era tarde da noite, a Marina falou, amor, vai lá no quarto do Luca e vê se o ar tá muito gelado. Quase que eu falei, amor, vai você, só quero tomar um banho e desmaiar, né? Mas fui. E daquelas coisas que para mim são divinas, né? Entrei no quarto do Luca, assim, e tava numa meia luz, assim, não tava tão escuro o quarto. E eu, quando fui olhar pro ar, antes de olhar pro ar, eu olhei pro Luca dormindo. E quando eu olhei pro Luca dormindo, ele dorme numa caminha baixinha, assim, eu fui e abaixei, assim, perto dele e fiquei vendo ele respirar, assim, né? A barriguinha dele inflar e tal. Eu devo ter ficado ali alguns segundos, mas aqueles segundos ressignificaram o meu dia todo. E eu saí dali e eu falei assim, vi algo bom. Celebrei o meu dia. E aquilo me fez dormir, me fez descansar. Então, ou seja, né, nos piores dias, assim, aí vem a questão das pessoas, da família, assim. No dia que você deu tudo errado, assim, vai lá ver seu filho dormir. Vê sua esposa dormir, vê seu marido dormir, liga pro seu pai, manda uma mensagem, fala, te amo, tal. Pronto, tem algo para ser celebrado todo dia, mesmo nos piores dias, né? Então, quando a gente aprende a viver esse ritmo, assim, no dia, no processo, encontrar algo para eu ver que ficou bom.
aí vai ter o lugar, deixa agora eu pensar no que eu posso melhorar. E aí, nesse ritmo criativo de Deus, e que é protetivo, inclusive, no final do processo, o texto diz, e viu Deus que ficou muito bom. Aí vem o ponto, assim, e o que eu faço quando ficou muito bom? O que Deus faz quando ficou muito bom? A gente vê, e aí é o descanso, né? O texto fala que ele descansou. Deus não estava cansado igual a gente, né? Ele não estava esgotado. Para a gente, a referência de descanso virou, preciso desmaiar, né? Preciso morrer, preciso... Não, descanso tem a ver, preciso agora usufruir e preciso partilhar. Para mim, esse é o verdadeiro descanso, né? Usufruir daquilo. Então, por que as pessoas vivem esgotadas? Por que as pessoas vivem assim? Elas não sabem que elas já tiveram sucesso, elas já alcançaram um topo, né? Porque elas não usufruem. E celebram. Porque usufruir tem a ver com a celebração, sabe? Você, cara, vai viajar, cara, compra algo, né? Dê um presente. A pessoa ela tá tão fascinada assim por possuir, né? Ela precisa reter, né? E o descanso de Deus, ele inclui usufruir, e aí ele pegou e deu tudo para o ser humano. Falou assim, ó, toma. Então, para mim, esse é um aspecto também. Celebrar sempre envolve partilhar. Eu preciso dar para alguém, eu preciso distribuir, se eu reter para mim só, vai me esgotar, vai estragar comigo, né? Tem um outro episódio da sabedoria bíblica que é quando o povo estava lá no deserto, né? E Deus disse assim, ó, fica tranquilo que todo dia vai ter pão para vocês. Vai cair do céu, imagina isso, né? A história, ó, pão não cai do céu não, caiu. E aí, só que Deus impôs uma condição. Vocês não podem guardar. Vocês têm que confiar que amanhã vai cair de novo. Aí, o ser humano o povo viu isso acontecer, né? Aí, alguém lá teve a ideia assim, pô, vai que amanhã Deus dorme e esquece da gente, né? Vamos guardar um pouquinho? Aí o texto diz que aquilo que eles guardaram, no outro dia eles foram pegar e estava podre. É interessante, assim, como que reter, desconfiando, apodrece. E apodrece o coração. Apodrece o coração. Então, quando a gente conquista algo e essa conquista vira uma desconfiança de que amanhã eu não vou ter, eu vou começar a reter de forma egoísta. Hoje a gente não vai ter mais pão apodrecendo na despensa, né? Mas apodrecendo o coração. Então tem um monte de gente que conseguiu ter um monte de coisa, mas é uma retenção que volta no medo, né? Muito baseada no medo de não ter, essa pessoa nem usufrui, nem partilha. Pronto, aí ela entra num ciclo de descontentamento constante, de esgotamento constante, não descansa nunca, não usufrui, não partilha, e vai vivendo esse ciclo destrutivo, né? Eu acho que esse exemplo, até um exemplo que eu vivi recentemente desse descontentamento e contentamento, eu comecei a procurar apartamento para me mudar. Porque o apartamento que a gente está hoje não está suprindo algumas necessidades que a gente tem, estilo de vida e tudo. E aí você começa a procurar. E você começa a focar no que falta no seu. No que te falta, no que te incomoda. E aquilo vai crescendo. Eu falei, pera, tem alguma coisa errada. Eu tava sendo contaminada pelo descontentamento. E aquilo tava me gerando uma angústia, uma coisa esquisita. Eu falei, não. O que eu tenho hoje satisfaz a maior parte das minhas necessidades. Eu tenho já muito mais do que eu preciso. O que eu tenho é bom. E exercitar tanto a gratidão quanto o contentamento. Eu falei, não tenho urgência, tô tranquila. Vou começando a olhar devagar. Eu não tenho pressa. O que eu tenho hoje é bom e supre minhas necessidades mais importantes. Inclusive ajuda a gente a tomar decisões mais lúcidas, né? Menos emocionais. Mais conscientes. É assim, urgência... A gente precisa sempre desconfiar das urgências, né? Então eu sempre desconfio, assim, quando eu tô com esse sentimento de que é muito urgente, eu quero muito, eu preciso muito... Aí volta para a pergunta, não, peraí, por quê? Por que eu tô tão angustiado? Por que eu tô reclamando tanto? Por que eu... Isso também coloca a gente num lugar de equilíbrio, né? E a importância
da gente sair, então, de uma vida no automático, no piloto automático. Esse piloto automático vai dar para uma direção errada, e assumimos a responsabilidade do autoconhecimento, de onde queremos chegar, mas da intencionalidade de fazermos isso acontecer. Como você falou, do dia ruim, intencionalmente eu vou procurar algo bom nesse dia, e se não encontrei, eu vou fazer. Como você falou, eu vou pegar o telefone e vou ligar lá para o Pedro e falar, só estou ligando para dizer que o dia foi hoje. Aí ele já vai entender, né? Mas dizer que você é importante na minha vida. É isso. Porque assim, a vida adulta, né, vai colocando a gente diante desse lugar, né, de tomada de decisões, né? O ritmo da vida vai ficando assim, desafios. Isso é vida real, né? Isso não é romântico, e nem é para romantizar, mas isso protege a gente, sabe? Isso protege a gente, inclusive, para lidar com a vida nas suas realidades sem que isso nos atormente, né? Porque esse é o ponto, assim. Então, cada vez mais a gente precisa de intencionalidade mesmo para exercer esse domínio, assim. E dá para a gente fazer isso, né? Esse controle no aspecto positivo, né, da palavra, assim. Poxa, deixa eu, ao invés de ficar sendo levado o tempo todo, né? Eu falo isso, o meio religioso, muitas vezes, inclusive, ele desprotege muitas pessoas. Parece estranho falar isso, assim, mas as pessoas vão para um fatalismo, né? E aí joga tudo na conta de Deus, sabe? Cara, é impressionante. As pessoas, elas, às vezes a religião, ela só dá uma maquiada no niilismo mesmo, né? Porque o niilismo é essa coisa assim, faça sol, faça chuva, tanto faz, se o dia tá bom, se a economia tá ruim, a vida é o quê, né? Essa vida, deixa a vida me levar, né? Se estou vivo, se não estou. Mas às vezes o religioso se torna também um agente irresponsável para com a vida, olhando para Deus e falando, não, Deus já sabe de tudo, Deus já escreveu tudo. Cara, então assim, eu gosto de pensar na relação com Deus, né? Eu trabalho um quadrante assim que eu falo do niilismo, do narcisismo, do fatalismo e do que eu chamo de cocriacionismo, que para mim é o que a gente deve viver, né? Ou seja, preciso ter uma alta consciência de que existe um Deus na história, e não sou eu não sou Deus, eu não sou onipotente, onipresente, onisciente, existe um outro ser nesse lugar, mas eu também preciso ter uma alta consciência de quem eu sou nessa história, porque afinal de contas eu creio num Deus criador que me criou, né? Com competências, com oportunidade, com saúde e tal. Para mim, essa junção de alta consciência de quem Deus é com alta consciência de quem eu sou me coloca nessa posição de co-criar. Assim, cara, beleza. Deus tem a parcela que é dele. Ele sopra fôlego de vida em mim, mas o que eu vou fazer com essa vida é responsabilidade minha. Cuidar da minha saúde, criar, ter ideias, né? Me mover na história e tal. Então isso é responsabilidade nossa, né? Senão a gente fica de stand-by, né? Fica ali parado. Que a vida automática. Que às vezes a religião gera isso. As pessoas se tornam irresponsáveis para com a vida, como se a vida Deus fosse... e a vida fosse assim, o que você está fazendo na história? É como alguém que está lá esperando o avião chegar, né? A ideia do céu, né? Estou esperando para ir para o céu. Cara, que absurdo, né? E às vezes são pessoas irresponsáveis para com a vida, né? Não são os piores funcionários, os piores... Enfim, não, a gente tem que ser pessoas engajadas com a vida, né? Tava vendo esses vídeos gerados por IA, né? E era um podcast com Jesus. Aí a pergunta do ouvinte, né? E aí, quando que vai ser o arrebatamento? Aí falou, mas você tá esperando isso daí ainda? Então, é isso. Tem gente que vive isso, esperando isso. Muito bom. Show de bola. Bem, acho que deu para entender o que fazer daqui a 5 anos. E ficar aguardando aí o lançamento do livro. Vai sair. A gente está com expectativa de lançar entre setembro e agosto. Já tá aí, então. Tá em fase final.
espero poder ajudar pessoas nisso, assim, a se mover, primeiro a compreender, né, a se compreender na história como alguém que precisa existir num lugar mais seguro de identidade, né, de quem eu sou, né. Existe uma segurança, precisa ter uma segurança para isso. É um perigo existir nessa instabilidade que a vida nos coloca mesmo, né? O tempo todo a gente está ouvindo alguém dizer quem nós somos, né? Às vezes nós mesmos falando, né? Então o livro é basicamente para isso, tentar conscientizar as pessoas de equilibrar, regular, né? O que eu estou chamando, eu preciso de alguma coisa que regule a minha identidade, né? O meu ego e tal. Espero ajudar pessoas nesse sentido. A primeiro se autoliderar. Isso. Todo mundo é líder? Sim. Você tem alguém para liderar, você. Né? Isso. Então, a autoliderança e depois inspirar, liderar outras pessoas. Né? Bem, e se as pessoas precisarem da ajuda da Marina? Marina, quais são as suas considerações finais? Para mim, a palavra que fica é presença. A gente precisa estar presente na nossa vida diariamente. Na construção dos nossos objetivos, mas é uma construção diária. As pessoas me encontram no Instagram como Marina Costa Psi, na Clínica Semos, em Campo Limpo, na Morata, e eu atendo online também. Dr. Carlos Henrique Costa, quais as suas considerações finais? Olha, um podcast para a gente assistir várias vezes para saber ter a visão de onde queremos chegar, quem nós somos, com quem nós queremos estar. E para mim foi um privilégio ter o Pedro entre costas hoje, caminhar com ele e literalmente correr ontem 21 quilômetros e aprender com ele. Então, é muito bom. E as pessoas podem me encontrar nas mídias sociais, Dr. Carlos Henrique Costa, Instagram, YouTube, Facebook, na Clínica Semos e na Clínica Morata também. Pedrão, suas considerações finais, então. Olhem para o futuro. Né? Considere o passado, ele é importante. Não tentem anestesiá-los, né? Tem cura, tem como ressignificar, mas não viva o presente assim, sem olhar para frente. Né? É importante a gente encontrar uma visão que nos engaje no presente, que torne o presente apaixonante, queira levar mais pessoas com você, queira ver pessoas grandes no futuro, não apenas você mesmo, né? E se engaje nisso, né? Assuma esse lugar, assuma esse controle, é importante para a sua saúde mental, física, espiritual, e quero muito poder, de alguma forma, saber que a gente contribui um pouquinho para isso aí. Com certeza. E como as pessoas te encontram? Eu uso muito o Instagram, então, Pedro Galosa. A gente tem a comunidade, né, Igreja Ser Amor, e daqui uns dias a gente vai ter já também o livro aí na pré-venda e pré-lançamento. Quem sabe vocês vão estar lá em Vila Velha comigo. Com certeza. E ontem foi marcante, entrou pra minha história já, tá vendo? Foi minha primeira meia maratona e foi uma alegria poder ser com o Dr. Carlos, um amigo querido aqui. Muito bom estar com vocês. Você tá bem mais inteiro que o Daniel. Foi bem também. Não, foi bem, mas você não tá só existindo. Bem, eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa. Vocês podem me encontrar na Clínica Semos e na Morata também. E hoje, Pedro Galosa esteve entre costas. Muito bom, show.